Muito bom estar com os irmãos e irmãs. Eu queria convidá-los à leitura de Mateus 16, de 13, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Sabemos que só a temos por Cristo Jesus, pelo sangue precioso de Jesus, porque não temos mérito algum, e é sob o sangue de Jesus que nós nos aproximamos do Senhor, pedindo o perdão, reconhecendo a nossa necessidade de sermos perdoados e de sermos guiados pelo Teu Espírito. E é o que nós pedimos, que o Teu Espírito manifeste-nos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Aqui é a primeira vez que Jesus fala sobre igreja, e ele fala que vai edificar a sua igreja, e fala que a sua igreja vai atacar o inferno. Bom, igreja no tempo de Jesus não tinha a conotação que tem hoje. Hoje, quando você fala em igreja, pergunta para qualquer pessoa sobre igreja, a pessoa te dá um endereço e um nome, tá certo? Então, qual é a sua igreja? Ela diz: minha igreja é tal, fica na rua tal. No tempo de Jesus, a palavra igreja não tinha essa conotação. A conotação que a palavra igreja tinha no tempo de Jesus era um movimento humano em torno de ideias ou de pessoas ou de ambas. Então Jesus estava dizendo o seguinte: eu vou construir um movimento em torno de mim e em torno das minhas ideias. Por isso, a primeira coisa que ele faz aos seus discípulos é uma pergunta sobre ele mesmo. Primeiro ele pergunta o que é que o povo diz que ele é. Então é uma pergunta sobre a identidade dele. E aí ele ouve como resposta que o povo o vê como um profeta, comparado aos grandes profetas. João, Elias, Jeremias, os 3 grandes profetas que Israel viu atuar, mas profeta. E Jesus não faz nenhum comentário, não diz nem A nem B. E pergunta aos seus discípulos o que os discípulos dele pensam dele. E aí o Pedro responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta do Pedro é uma resposta perfeita. Porque se o Pedro tivesse dito tu és o Cristo, ele teria ido mais longe do que o povo, mas ele não teria ido muito mais longe do que o povo. Porque a palavra Cristo, que quer dizer um ungido, é uma verdade sobre o Messias, o libertador de Israel, que o povo de Israel realmente acalentava, e um título poderoso, o Messias, o libertador,
o ungido, era um título poderoso. Inclusive, entendia-se que todos os profetas e patriarcas haviam falado dessa pessoa, o ungido, o Messias, o libertador. Mas os contemporâneos de Jesus achavam que, embora ele fosse o libertador, o desejado de todas as nações, etc., ele seria um profeta, o maior de todos os profetas, mas um profeta. Então, se o Pedro tivesse dito, tu és o Cristo, e parado nisso, ele teria dito, tu és o maior de todos os profetas, o profeta prometido para nós, para nos libertar. Mas ele falou mais do que isso. Ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando ele diz isso, ele chama Jesus Cristo de Deus. Porque Filho de Deus é Deus. Então, e provavelmente ele tenha dito isso em aramaico, porque na língua hebraica ele nem conseguiria dizer. Então ele disse, tu és Deus que vieste em carne e osso para nos libertar. É isso que essa frase de Pedro representa. Tu és Deus que vieste em carne e osso para nos libertar. Essa é uma tremenda de uma declaração. Primeiro que ela traz um dado que até então não tinha sido pensado. O povo de Israel sabia que Deus ia mandar um libertador, mas nunca imaginou que seria o próprio Deus que viria. Sempre achou que era um profeta que viria. Mas agora o Pedro está dizendo que o próprio Deus veio nos libertar. Isso é extraordinário, extraordinário. A outra coisa que Pedro faz é que ele resolve um problema que Moisés tinha criado. Moisés criou um problema para o povo de Israel. Qual o problema que o Moisés criou? Moisés falava de Deus no plural. Ele não falava de Deus no singular. Ele falava Elohim. E Elohim é plural. É o nosso S, né? O Im é o nosso S. Então ele dizia Elohim, que é o plural de Deus. Então ele sempre falava de Deus no plural. Elohim, Aleph Tav, criou os céus e a terra. Que quer dizer Elohim, no princípio e o fim, criou os céus e a terra. Só que Elohim é plural. É como se ele estivesse falando deuses. Deuses, princípio e fim, criou o céu e a terra. E aí os rabinos não sabiam direito do que ele estava falando. Além disso, para dizer que Deus era único, como está lá em Deuteronômio 6,4, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Moisés usou a palavra Ehad e não a palavra Yahid. E isso é um complicador. Por quê? Porque a língua hebraica é a única língua que tem duas palavras para dizer um. É a única no mundo que tem duas palavras que, traduzidas em qualquer outra língua, vão ser traduzidas por uma, único, única ou unidade, dependendo, obviamente, do contexto da palavra. E aí, quando o Moisés disse, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a palavra que ele usou para único foi a palavra Ehad. E o que isso significa? Como eu disse, tem duas palavras em hebraico, que são traduzidas por ou uma, ou unidade, ou único, ou única. E são as palavras Yahid e Ehad. Qual a diferença entre as duas palavras? É o seguinte, vamos supor que você fosse comprar um copo, como esse aqui, um copo d'água, e você fosse usar a língua hebraica. Para de um copo d'água, você usaria a palavra Yahid. Por quê?
Porque Yahid é uma peça única. Então você diz assim, eu quero um copo d'água. Então para de um copo d'água você usa a palavra Yahid. Mas se você fosse comprar um cacho de uvas, para de um cacho de uvas, você ia usar a palavra Ehad. Por quê? Porque um cacho de uvas é uma unidade composta, única, distinta e só reconhecível como tal. O talo vazio não é um cacho de uvas. As uvas soltas no prato não são um cacho de uvas. O cacho de uvas é aquele conjunto. Então aquele conjunto é único, é distinto e só é reconhecível como tal. Então, a palavra Ehad é a palavra que você usa para quando é uma unidade composta e inseparável. Não é só composta, é composta e inseparável. Então, quando ele falou que Deus era Ehad, ele estava dizendo que Deus era como um cacho de uvas, uma comunidade inseparável, distinta e só reconhecida como tal. Então, quando o Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele tinha acabado de resolver o problema que Moisés tinha criado. Ele estava dizendo, é como se ele dissesse, gente, acabei de receber a informação de que Deus é mais de uma pessoa e que uma das pessoas de Deus está diante de nós. É isso que significa essa frase. Tu és Deus que vieste em carne e osso para nos libertar. Tu és uma das pessoas de Deus que vieste em carne e osso para nos libertar. Isso é uma frase muito forte. Quando o Franco Zeffirelli, aquele cineasta, italiano, ele fez um filme chamado Jesus, o Mestre dos Mestres. E ele fez o filme para a TV. Então ele fez um filme que tinha uma duração de 6 horas. Mas o filme ficou tão bom que eles levaram para o circuito cinematográfico. E quando foi para o circuito cinematográfico, ele foi rodado em 2 partes. Cada parte tinha 3 horas. A primeira parte terminava nessa cena em que Jesus pergunta aí, quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro responde, tu és Deus que vieste em carne e osso para nos libertar. E o Franco Zeffirelli filmou isso da seguinte maneira, quando Pedro acabava de dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, quando ele terminava de dizer essa frase, ele caía de joelhos diante de Jesus. Aí os outros discípulos ficavam olhando para ele assustados, porque os judeus não se ajoelham diante de homens. Mas aí, gradativamente, a mesma consciência ia tomando conta dos outros discípulos, e eles iam caindo de joelhos também. E aí o Zeffirelli fecha a cena com Jesus no centro e todos os discípulos ajoelhados em torno dele. Bom, a gente não sabe se foi assim, é óbvio, mas que podia. Porque era esse o significado dessa frase do Pedro. Pedro disse para os discípulos, na frente de todos os discípulos, que Jesus era Deus, que tinha vindo em carne e osso para nos libertar. Muito bem. Agora, isso muda tudo, né? Isso muda tudo, porque um profeta a gente ouve, um mestre a gente aprende, um comandante a gente obedece, um líder a gente segue, mas um Deus a gente adora. O único relacionamento possível entre um ser humano, uma criatura e Deus é de adoração. Um Deus a gente adora. Então isso muda tudo, né? Isso muda todo o relacionamento. Então Jesus Cristo disse para o Pedro assim, olha, você é um homem feliz. Porque você sabe quem eu sou, porque meu pai contou para você. Que essa era a pergunta natural, né? Quer dizer, por que o
O povo que ouviu Jesus, que viu os milagres de Jesus, que foi beneficiado pelos milagres de Jesus, não viu quem era Jesus. E o Pedro viu. Será que é porque o Pedro era mais inteligente? Será que é porque o Pedro era mais perspicaz, prestava mais atenção e tal? Não. O Pedro sabia, segundo Jesus, porque o Pai Eterno contou para ele. Então ele disse: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, você só sabe quem eu sou porque meu Pai contou para você. Então Jesus está dizendo para ele que ele só sabe quem é Jesus, que Jesus é Deus, ou uma das pessoas de Deus que veio em carne e osso para nos libertar, porque o Pai contou para ele. E aí ele disse: e eu também te digo, e também eu te digo que tu és Pedro. É como se ele dissesse: ok, já que você sabe quem eu sou, eu vou dizer para você quem você é. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? A pedra não é o Pedro. A pedra é Jesus, mas é Jesus do jeito que Pedro descreve. Ou seja, se o sujeito disser: Jesus é o maior de todos os líderes, pode até ser que ele seja mesmo, eu até acho que ele é, mas isso não faz da pessoa membro do movimento que Jesus chama de a sua igreja, do movimento humano que Jesus chama de sua igreja. Se o sujeito disser: não, Jesus é o ser humano mais impressionante que já houve na Terra, é verdade, é mesmo, mas isso não faz dele membro do movimento humano que Jesus chama de igreja. Então, o que é que faz a pessoa membro da igreja, esse movimento humano que Jesus disse que ia edificar a partir das pessoas que o Pai desse para ele? O que faz uma pessoa fazer parte desse movimento humano é essa pessoa crer profundamente no seu coração que Jesus Cristo é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. Essa é a base desse movimento humano. Esse movimento humano adora Jesus Cristo como Deus. E isso faz toda a diferença. Eu ouvi uma vez uma história de que um líder islâmico ficou doente e chamou um cristão que reconhecido na terra dele como um grande seguidor de Jesus para orar. Aí quando o cristão chegou, ele disse para o cristão o seguinte: eu estou doente e o Alcorão diz que Missa, que é o nome que eles dão para Jesus, foi um profeta que fez muitos milagres. E como você, falando para um cristão, como você é o maior representante de Missa que nós conhecemos, nós queremos que você ore por nós para que ele nos cure. Aí o irmão disse: eu não vou curar, eu não vou orar. Aí, com aquela situação tensa, né? Como não vai orar? Ele falou: eu não vou orar porque eu não vejo Jesus como profeta. E eu não vou orar a Jesus como profeta. Se eu for orar, eu vou invocar Jesus como Deus. Ou vocês me permitem invocar Jesus como Deus e orar a Ele, ao meu Deus, ou eu não vou orar, eu não vou falar com o profeta, eu só falo com Deus. Aí ficou aquele constrangimento, mas o homem estava muito doente, e aí o homem disse: tá bom, ora do seu jeito, pode invocar Jesus como Deus. Então isso é um camarada que faz parte da igreja. Ele diz: Jesus Cristo é Deus, é uma das pessoas de Deus que veio em carne e osso para nos libertar. Ponto. E nós o adoramos como tal, como membro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele é um membro da Trindade que abandonou a sua glória para vir nos libertar. E a Trindade é Deus. A Trindade é onisciente, onipotente, onipresente. A Trindade é soberana. A Trindade é Deus.
E Jesus de Nazaré é uma das pessoas da Trindade, o Deus Filho, que abriu mão da sua glória e veio em carne e osso para nos libertar. Então, quem crê assim é membro da igreja. Quem crê assim adora Jesus como Deus e é membro da igreja. E aí, Jesus disse: muito bem, já que você sabe quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. E te darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu. Então, tem algumas informações aqui. A primeira é que essa igreja, esse movimento humano composta por gente que sabe quem é Jesus e que adora Jesus como Deus, que esse movimento humano vai atacar o inferno, e o inferno vai ser derrotado por esse movimento humano. Por quê? Porque o texto diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa, certo? Se esse prédio aqui fosse cercado, o que a gente teria de proteger para esse prédio não ser invadido? A porta, certo? Então, porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Você nunca vai assistir um filme de castelo que os inimigos cercam um castelo e o senhor do castelo diz: pessoal, pega as portas e vão para cima deles. Não vai. Não vai. Que porta é instrumento de defesa, não é instrumento de ataque. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: a minha igreja vai atacar o inferno. E elas não vão aguentar, as portas do inferno não vão aguentar, elas vão cair. E é isso mesmo que a igreja de Jesus faz, ela ataca o inferno em todas as suas manifestações: cegueira espiritual, analfabetismo, miséria, exploração, não importa. A igreja ataca todas as portas do inferno, ou ataca o inferno por todas as portas. Tá certo? Pelo menos deveria, né? Muito bom. Aí Jesus disse para o Pedro: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Há quem ache que isso significa que o Pedro era o cara que era o líder da igreja, mas na verdade isso aqui era uma expressão rabínica. O Ed René, inclusive, deu uma aula sobre isso recentemente em Goiás. Os rabinos, eles tinham os seus alunos, os mestres, os rabis tinham os seus alunos. Os alunos, como todo aluno, durante todos os tempos, são testados, né? Passam por provas, por exames, por testes, etc. Quando um aluno de um dos rabinos era considerado apto, ou seja, está aprovado, o rabino, quando ia dizer para ele e para todos os outros colegas dele que ele estava aprovado, o rabino dizia assim: olha, eu estou dando a você as chaves do reino. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Então isso significa que Jesus estava dizendo ao Pedro o seguinte: olha, você é o primeiro discípulo aprovado, que você sabe quem eu sou. Então você já está apto para falar em meu nome. E aí você está apto para dizer o que é meu e o que não é meu. O que fala de mim e o que não fala de mim. O que está ligado a mim e o que está desligado de mim. Tudo que você disser que está ligado a mim, está ligado no céu. Tudo que você disser que está desligado de mim, está desligado no céu também. Porque você tem a autoridade para falar em meu nome. Então isso quer dizer que toda pessoa que é exemplo de Pedro, souber quem é Jesus, ganha as chaves do reino dos céus. Ele ou ela pode falar em nome de Jesus para outros. E pode abrir a porta dos céus para outros, que é o que todo mundo tem, né? Não tem nenhum servo de Cristo que precisa de alguém para orar por ele, né? Ele mesmo ora. Não tem nenhum membro da igreja de Cristo que precisa de alguém para ele pregar o evangelho para alguém, né? Ele mesmo prega.
Então ele abre a porta do reino para um montão de gente e fecha a porta do reino para um montão de gente. Qualquer cara que chegar para um membro da igreja de Cristo e disser: não, eu acho que Jesus é um profeta, não acho que Jesus é Deus, mas eu me vejo cristão, qualquer membro da igreja do Cristo vai dizer: você não é não. Você não é não. Você fosse cristão, você seria como eu, você creria que Jesus Cristo é Deus. Fechou a porta do céu. Você não entra desse jeito, você não entra não. Ele tem autoridade para dizer isso. Ele tem a chave também. Ele abre e fecha. Ele pode dizer para qualquer um: olha, se você fizer isso, você será salvo. E ele pode dizer para qualquer um: ó, se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Quem não confessar Jesus Cristo não vai ser salvo. Ele tem as chaves do reino. Porque a igreja só tem um chefe. E ele se chama Jesus Cristo. A igreja não tem dois chefes, só tem um. Só tem um Senhor, o nome dele é Jesus Cristo. E nós todos somos agentes do Cristo, e entre nós, os agentes do Cristo, tem alguns de nós que exercem a função de apacentadores em nome do Cristo. Mas chefe da igreja mesmo é Cristo. Quem tem ovelha mesmo é Cristo. Foi ele que comprou com o sangue dele, é dele. Eu não me lembro de ter dado meu sangue por ninguém. Aliás, nem por mim, porque também não ia resolver nada. Meu sangue não resolve nem meu problema. Então, bobagem. Eu disse: não, vou me dar meu sangue por você. Bobagem, meu amigo. Eu não resolvo nem o meu, o seu, então esquece. Quem resolve o nosso problema é Jesus. Então, essas são as marcas de uma igreja do Cristo. O que é uma igreja do Cristo? Uma igreja de gente que sabe quem é Jesus Cristo. E só sabe quem é Jesus Cristo porque o Pai contou. Por isso que Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É o Pai que conta quem eu sou. Isso é um mistério que a gente não sabe decifrar. Tem uma grande briga entre os teólogos. Se você quiser entrar na briga, fica à vontade, sempre tem mais espaço. Mas nenhum teólogo de verdade sabe explicar por que isso. A gente só sabe o seguinte: todo camarada que crê que Jesus Cristo é Deus, foi o Pai que disse isso para ele. E ele passa a ser membro da igreja. Ponto. E aí, como o Pai faz isso, como não faz, os teólogos ficam brigando, vão brigar até o dia em que Jesus Cristo voltar, e nós todos vamos lá na frente de Jesus perguntar para ele: afinal de contas, quem é que estava certo? É provável que Jesus diga nenhum dos dois, mas até lá nós vamos ficar brigando. Pode brigar à vontade, tem espaço para isso, o céu é o limite. Brigar à vontade, não tem problema. Contanto que você confesse que Jesus Cristo é Deus, que veio em carne e osso, tá joia. Então, qual é a marca da igreja de Cristo? Ela é formada por gente que sabe quem é Jesus. 2, ela é formada por gente que, porque sabe quem é Jesus, adora Jesus. 3, ela é formada por gente que sabe falar em nome de Jesus e discernir o que é de Jesus e o que não é de Jesus. 4, ela é formada por gente que em nome de Jesus ataca o inferno. E aí ela ataca o inferno por meio da pregação, e por meio das boas obras, e por meio da intercessão. São os três meios que a igreja tem. A igreja tem a pregação, as boas obras e a intercessão para atacar o inferno. E tem a promessa de Jesus de que as portas do inferno não vão aguentar o ataque. Então pode atacar que a gente vai vencer. Eles não têm como resistir. Ok? Era isso, não sei se tem perguntas, discordâncias, fica à vontade, pode falar.
que na Igreja de Cristo, muitos adeptos a ela podem estar ali sem reconhecer esse Cristo que é Deus? Na igreja não, mas na instituição pode. Porque nós criamos instituições para abrigar a Igreja de Cristo. E aí as nossas instituições, elas se submeteram a regras do Estado, a regras da sociedade de modo geral. Então, como elas se submeteram a regras da sociedade de modo geral, você pode entrar para o segmento que abriga a Igreja de Cristo, sem necessariamente passar por Cristo. Porque uma pessoa pode dizer que realmente crê em Cristo, mas não crê, e pode passar pela Igreja do Cristo. Por exemplo, um rapaz chegou para mim com um marcador de livro, e ele disse assim: esse marcador de livro aqui é a campanha que os muçulmanos vão fazer para chamar os brasileiros para a fé muçulmana. Aí ele me mostrou o marcador, e no marcador estava escrito assim: eu conheço Jesus, você conhece Muhammad? E aí ele entregou o marcador para mim e disse: o que você acha disso? Uma estratégia. Aí ele disse: se um cara entregasse isso para você, um muçulmano entregasse para você um marcador de livros dizendo eu conheço Jesus, você conhece Muhammad? Eu ia dizer para ele, o que você ia dizer para ele? Eu ia dizer para ele o seguinte: você não conhece Jesus. Porque se você conhecesse Jesus, você seria como eu, seria cristão. Então você não conhece Jesus. Agora, o seu profeta eu conheço e acho que você não vai querer conversar sobre ele comigo. Então, vamos deixar isso do jeito que está. Uma coisa é certa: se você conhecesse Jesus, você seria como eu. Eu conheço Jesus, por isso eu sou cristão. Se você não é cristão, você não conhece Jesus. Você tem algumas informações sobre um personagem na história. Conhecer Jesus, quem conhece aqui nessa brincadeira sou eu. Então, se você conhecer Jesus, você seria como eu. Como você não é como eu, logo eu concluo que você não sabe de Jesus coisa nenhuma. É simples assim. Então, agora, eu sei de gente que se dizia cristã e que se tornou seguidora do Islã. E aí o que eu concluo? Que essas pessoas nunca foram cristãs. Mas eles estavam no segmento, mas nunca foram cristãs. Então é possível haver nos segmentos que abrigam a fé, os cristãos, haver muita gente que não é cristã, ou seja, que não é da igreja, embora seja capaz de repetir todas as doutrinas, mas não tem a fé, não entrou pelo caminho da fé, ou seja, o pai não contou para a pessoa quem era Jesus. Então a pessoa não tem revelação sobre Jesus. Por não tem revelação sobre Jesus, não adora Jesus. Então não adora Jesus, não é cristão. Não é membro da igreja. É simples assim. E eu acho que sobre as instituições, e eu não sou contra as instituições não, porque eu sou membro de uma instituição também, e por uma razão muito simples: eu não acredito que os seres humanos façam outra coisa a não ser instituição. Então não tem jeito. Então eu não vou sair, não precisa de instituição. Precisa sim, nós vamos fazer sempre, porque você não vai chegar aí para mim às 3 da manhã, pular na minha cama e dizer: recebi ordem do Espírito Santo para vir acordar você para a gente orar, porque agora é hora de orar. Não, senhor. Tem tempo, lugar e hora para tudo isso, meu filho. Vamos orar? Sim, vamos orar no dia tal, na hora tal, no lugar tal. Não é, eu estou no meio do sono, você entra no meu quarto. Não entra não. Não é assim não. Isso não funciona desse jeito não. Então precisa de instituição.
Eu me lembro que eu falei com um camarada que jura que fez um negócio sem instituição. Aí eu disse para ele assim: você não tem mais instituição nenhuma? Ele disse: não. Você está fazendo uma revolução, então? Tô. Uma nova reforma? Tô. Joia. Então o que eu faço? Se eu quiser participar do seu movimento, eu só tiro a placa da frente do meu local de reunião e boto o seu nome lá, o nome do seu negócio lá. Aí ele disse: não, você precisa conversar com fulano e com cicrano. Para quê? Para que eu preciso conversar com fulano e com cicrano? Não, porque a gente entendeu. Tá. E o dinheiro? Eu faço o quê? Posso usar o dinheiro à vontade, né? Porque na minha denominação eu participo de plano cooperativo, participo de... sei aqui, acabou essa festa, não vou participar de plano nenhum, não quero saber. Não, você precisa passar para mandar para cá um percentual. Ué, para que eu preciso mandar um percentual aqui? Não, porque nós temos aqui uns custos com o programa disso, programa daquilo. O programa é seu, não é meu. Você que se vire. Eu não estou fazendo programa nenhum, você que está fazendo, você quer fazer, você faz, você paga. Não é assim. Falei outra coisa: e se eu discordar de você? E se você pregar um negócio, eu disse: não discordo, aqui não vamos pregar isso aqui não. Como é que vai ser? Vai ficar difícil. Eu falei: tá vendo? Eu preciso ficar na minha instituição, qualquer coisa eu chamo a assembleia e decido a assembleia. Aqui você me expulsa e eu fico vendo navios. Então, isso é bobagem. Esses idílios que de vez em quando tomam conta de uns sujeitos que se acham mais iluminados que os outros, e aí, não, eu vou fazer, não vai fazer nada, tudo a mesma coisa. Então é melhor ficar naquela que já foi provada pela história do que ficar inventando a roda. Então, mas o que eu acho é o seguinte, que nesses segmentos que abrigam membros da igreja ou parte da igreja do Cristo, você tem a instabilidade. Qual é a instabilidade que você tem? Tem hora que quem está dirigindo o segmento é gente da igreja do Cristo mesmo. Então, quando gente da igreja do Cristo controla a instituição serve à igreja. Mas às vezes gente que não é da igreja do Cristo assume a instituição. Aí quando esses caras assumem a instituição, aí os caras que são da igreja vão sofrer. Mas é por isso, inclusive, que é bom ter uma instituição em que o poder é renovável, porque o cara fica, mas fica 2 anos. Entendeu? Mesmo que ele seja uma praga, é uma praga de 2 anos. Agora, se for uma praga vitalícia, só Jesus na causa. Subiu um praga. É uma praga, mas vai ficar só 2 anos. 2 anos a gente se aguenta. Daqui 2 anos a gente bota um cara da igreja e resolve isso aí. Bom, então aqui para facilitar o áudio, eu tenho 2 perguntas, mas eu queria ser a oportunidade para alguém. Se não tem uma pergunta, eu posso repetir aí, para sair na Timóteo. Então vem aqui, pastor Roberto. Você pode ser aqui mesmo. Pode, vamos ver se chega até aí. Pastor Roberto Perini. Bom, pastor, oi. O que o irmão colocou, poderíamos dizer assim, que devido a essas pessoas que assumem as instituições, talvez seja esse motivo porque essa instituição que chamamos de igreja, não a igreja de Cristo, não sinaliza o reino de Deus. E hoje então nós temos essas distinções ou essa diversidade de igrejas. E se é isso, como nós, dessa igreja de Cristo, podemos um pouco nos comportar mediante esse contexto que nós estamos vivendo hoje? Bom, primeiro eu concordo, é isso mesmo. Justamente por isso que você tem às vezes a instituição que devia estar a serviço da igreja e, portanto, devia estar sinalizando o reino através das boas obras, da pregação e da intercessão, e não está fazendo isso. Porque quem está controlando não é gente da igreja, é gente da instituição, mas não é da igreja. Bom,
Bom, eu, durante muito tempo, me debati com isso. Uma das opções era sai da instituição e vai para um lugar que não tem instituição. E aí eu fui fazer essa pesquisa e descobri que ficava pior a emenda do que o soneto. Essa emenda está muito ruim. Então eu entendi o seguinte, que nós que somos de fato da igreja e sabemos quais são as marcas da Igreja do Cristo, precisamos nos dispor a exercer as funções na instituição. Porque geralmente uma das marcas de quem é da Igreja do Cristo é que as pessoas da Igreja do Cristo não se preocupam com poder. Poder, bobagem. Bobagem. O importante é servir a Cristo. Não, bobagem. Estamos servindo a Cristo. Só que nós criamos uma instituição só. E a instituição controla uma série de meios necessários para a gente cumprir a nossa missão. Então é melhor a instituição estar com um dos nossos, que realmente é da Igreja de Cristo e sabe o que a Igreja do Cristo tem de fazer, do que estar com um sujeito que ama o poder. Então eu comecei a pensar, a gente tem de começar a se organizar, dizer, pessoal, nós estamos todos concordes que a missão da Igreja do Cristo é essa, que a instituição tem de fazer isso aqui, então nós temos de ir lá. Dizer, sou candidato também, tá? E aí, se a gente consegue, a gente faz a instituição servir a igreja. Porque nós não vamos pedir para a igreja sair da instituição. Primeiro porque a gente não tem carimbo na testa. E a Bíblia diz que não é para sair por aí separando o joio de trigo. Então, não é nosso negócio. Então, o que a gente faz? A gente que tem convicção de que Jesus Cristo é Deus e está pronto a morrer por isso, a gente então diz assim, ok, eu vou lá, vamos fazer esse negócio andar para o bem da igreja. Se a gente não fizer isso, esse negócio vai se multiplicar, porque os caras que amam o poder são geralmente tendentes ao totalitarismo. Então ele não quer fazer parte, ele quer ser dono. Aí você fala para ele, você não pode fazer isso, rapaz. Isso aqui é da igreja. Não. Tá bom, então na próxima eleição eu vou me organizar e eu vou tirar você, tá bom? Você não vai fazer mais isso aqui não. Você não pode fazer isso aqui, é da igreja, não é seu. Você não vai ser dono disso. Eu acho que é uma das coisas que nós estamos sendo despertados nesses últimos tempos. Porque os que são da igreja estão angustiados. Dizendo, peraí, isso está tudo errado. O que esses caras estão fazendo aqui? Então, acho que a gente vai ter de se organizar e dizer, tá bom, ok, deixa a bola com a gente cuida disso aí, vamos fazer isso servir a igreja. Mas eu concordo consigo, essa é a gênese do problema. Vai atacar as portas do inferno. Aí vamos atacar as portas do inferno e começar por dentro. Queria saber, não uma pergunta, mas você falar sobre a unidade da igreja no meio de tantas instituições. A igreja é ligada nas instituições. Eu queria que você falasse para a gente sobre a unidade da igreja no meio de tanta instituição. Bom, a igreja é una. Isso já está feito. Porque a igreja é o grupo de pessoas em quem o Espírito Santo habita e que habitam no Espírito Santo. Então a igreja já é una. Agora, como ela está dividida através de muitos segmentos, é muito difícil ela manifestar a sua unidade visivelmente. Os esforços ecumênicos, eu acho
sem nenhuma ofensa para quem tem opinião diferente de mim, eu acho os esforços ecumênicos perda de tempo. Você não une instituições e você não une poderes. Então, e depois assim, há certas coisas que o camarada vai dizer, que você vai dizer, meu amigo, eu não vou poder subir no mesmo lugar que você dizendo isso aí, não. Então eu acho que essa unidade da igreja aparece na base, quando os cristãos começam a se encontrar e a trabalhar juntos onde eles estiverem, na escola, na empresa, onde eles estiverem, essa unidade natural da igreja vai aparecendo. Agora, tentar a unidade da igreja pela via institucional, eu acho muito difícil. Eu não acho que não se deva tentar fazer coisas conjuntas. Eu faço parte da Aliança Evangélica, por exemplo, que é uma aliança que tenta reunir as pessoas e as instituições que professam a mesma fé no Cristo, segundo a Reforma Protestante. Eu acho que isso é uma coisa interessante, ajuda, mas eu mesmo sou lá dentro um dos que lutam para que a gente se mantenha só no macro, não ponha o bedelho no micro. O micro deixa cada um das organizações cristãs decidirem. Vamos só trabalhar no macro. Por exemplo, tem um embate nacional. Que posição que nós vamos tomar? Vamos unir forças e vamos marcar a nossa posição. Tem uma oportunidade de serviço nacional ou numa das unidades da federação e precisa de um instrumento mais amplo. Então vamos oferecer a aliança como esse caminho para que a igreja possa passar. Mas eu não acredito em mais do que isso, não. Eu acho que todas as tentativas foram de fato mais problemáticas do que as soluções. E essa coisa, eu tenho uns amigos da Argentina que eles acreditam muito nessa coisa da unidade e eles chamam os romanos para a unidade e tal e tal. Eu gosto deles, gosto do que eles pensam, mas eu não vou com eles, não. Eu sempre digo para eles, eu vou orar para que vocês estejam certos, mas cada dia eu estou mais seguro de que vocês estão errados. Mas eu oro, eu gosto de vocês, eu vou orar por vocês sempre. Cada vez eu tenho mais certeza que vocês estão errados. Não dá para fazer isso com caras que não estão dispostos a subscrever os solas da fé reformada. Só Cristo, só a fé, só a Bíblia, só a Deus a glória, entendeu? Só a fé, só graça. Não dá. Se o cara não subscreve isso, vocês vão me perdoar, mas vai ficar difícil. Na verdade é difícil ele dizer para mim que é Cristo e mais. Não dá, Cristo e mais é desnecessário. Obrigado pela sua boa vontade, mas o mais não precisa. Fé não, é fé. Sola fide, sola gracia, sola escritura. E glória só a Deus. Então, mas os meus amigos da Argentina acham legal e tentam, e eu oro por eles. E orar não custa, e é sempre bom estar na presença do Senhor, então eu vou lá e, não, Senhor, meus amigos lá da Argentina e tal, eu sempre brinco com eles, vocês pensam assim que vocês são argentinos. O Edvaldo pegou minha piada aí para falar
justamente essa questão, porque são argentinos. Mas tem mais alguma pergunta? Senão eu vou fazer uma última pergunta para ficar um pequeno coffee break. Você falou que uma das maneiras de atacarmos as portas do inferno é pela pregação, pelas boas obras e pela oração. A sua visão de Brasil e da igreja evangélica brasileira, que ponto você acredita que deveríamos nos esforçar mais, caminhar mais? Ou, fazendo um contraponto do outro lado, qual área dessas três nós estamos assim, de uma maneira mais negativa? Eu acho que estamos nas três, viu? Eu acho que nós não estamos bem, não. Mas também não está tudo perdido, não é isso? Mas eu acho, por exemplo, nossa pregação tem de ser mais cristocêntrica. Nossa pregação tem tudo e cada vez menos Cristo. A fé é fé em Cristo. A Trindade fala conosco através do Cristo, por meio do Espírito Santo. Ponto. Para a glória de Deus Pai. A nossa fé está centrada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então a nossa fé tem de ser cristocêntrica. E ela tem de chamar as pessoas ao arrependimento. Hoje nós estamos chamando as pessoas ao entretenimento. Olha, Jesus é legal, hein? Jesus é joia, vem para cá, você vai ficar feliz, Ele vai dar para você o que você quiser, é uma coisa maravilhosa. E você não sabe como andar com Jesus é joia. Andar com Jesus é joia, mas passa pela cruz. Não tem nada melhor do que andar aqui com Jesus, mas passa pela cruz. Eu sempre digo, pessoal, só vai para o céu quem concordar com Deus que merece ir para o inferno. Quem não concordar com Deus que merece ir para o inferno não vai para o céu. Porque o Senhor salva pecadores arrependidos. Eu não salvo gente que, eu também quero ir. Não, meu filho, isso aqui não é para quem diz eu também quero ir. Isso aqui é para quem diz, olha, eu não mereço ir, mas o Senhor pode ter piedade de mim? E aí o Senhor diz, através do meu filho. Meu filho carregou o seu peso e os seus custos, o custo da sua existência. Porque hoje tem uma fé moralista, que assim, não é que nós não somos pessoas com moral, nós somos pessoas com moral. Aliás, com muita moral, uma elevadíssima moral. Mas nós não somos moralistas. Ou seja, é a história do João e do José. O João tinha um dinheiro, o João e o José eram muito amigos. O João tinha um dinheiro que ele estava guardando para construir uma casinha. O José sabia disso. O José teve lá sei lá o que, foi lá e pegou o dinheiro do João. Pegou o dinheiro do João e foi com o dinheiro do João. Aí o João se deu conta que tinha sido roubado. Mas aí o José, no meio do caminho, teve um remorso, voltou, entregou o dinheiro para o João e disse, cara, eu não sei o que deu em mim, peguei o seu dinheiro e tal, mas está aqui, você me perdoa. E o João disse, tá bom, não, que bom, obrigado, está perdoado e tal. Aí o José disse, eu queria explicar para você o que aconteceu. O João disse, não precisa explicar não, você está querendo explicar por que você pegou o dinheiro? O João disse, queria explicar. Não precisa não, eu sei por que você pegou o dinheiro. Por que? Você sabe por que eu peguei o dinheiro? Sei. E por que você pegou o dinheiro? Aí o João disse, José, você pegou o dinheiro porque você é ladrão. Aí o José falou, que isso? Que isso? Não, me deixa explicar. O João disse, não precisa explicar, você devolveu o dinheiro, está tudo certo, está perdoado, está tudo ok, não precisa explicar. Não, eu quero explicar, eu quero dizer para você o que aconteceu. Eu falei, não precisa, eu sei o que aconteceu, você pegou o dinheiro porque você é ladrão.
Aí o João disse: olha, eu nem tenho direito de ficar bravo com você, mas estou ficando, porque você não me deixa explicar. Aí o José disse assim, o João disse assim: presta atenção, se Jesus de Nazaré estivesse no seu lugar, ele teria pego o dinheiro? Aí o João disse: não. Então, ele não teria pego o dinheiro porque ele não é ladrão, você pegou porque você é ladrão. Aí ele disse: meu, você está querendo me irritar? Ele falou: não, presta atenção, você pegou o dinheiro porque dentro da sua e da minha natureza há possibilidade para um ladrão. Dentro da minha e da sua natureza há possibilidade para um assassino. Dentro da minha e da sua natureza há possibilidade para um infiel, para um adúltero, para tudo. Na natureza de Jesus não havia possibilidade para isso. Ele disse: José, o nosso problema não é o que nós fazemos, o nosso problema é o que nós somos. E porque nós somos o que somos, há um montão de coisa que a gente não devia fazer, mas a gente pode. Não quer dizer nem que a gente venha fazer, mas a gente pode. Então ele disse: é como se Deus chegasse para mim e dissesse assim: ô João, te amo de paixão, queria que você ficasse comigo para sempre, mas João, é o seguinte, você tem uma natureza que a hora que eu for abraçar você, a minha natureza vai aniquilar a sua, você não consegue ficar comigo, vou te desintegrar, meu amigo, você não vai nem morrer vai ser pouco, você vai desintegrar no ar, não dá. Aí o João disse, aí eu viro para Deus e digo: puxa Deus, então nunca vou poder viver com o Senhor? E ele vai me dizer assim: com essa natureza aí, não. E aí eu pergunto para Deus: tem jeito de mudar a minha natureza? Tem. Como? Você tem de morrer. Não, mas se eu morrer, como é que eu vou não estou entendendo, eu vou morrer? Como é que o Senhor vai me abraçar? Eu vou estar morto. Aí Deus diz assim: eu vou fazer você morrer na morte do meu filho, porque o meu filho consegue matar um pecador e manter vivo um ser humano. Mas para isso você tem de reconhecer que do jeito que você é, só tem uma saída para você: se você morrer. E você precisa da morte de Cristo no seu lugar, para que você morra como pecador e ressuscite como meu filho. Essa é a mensagem cristã. A mensagem cristã não é uma mensagem moralista. Ah, você mente, então peça perdão a Deus porque você mentiu. Não, peça perdão a Deus porque você tem uma natureza de mentiroso. Você tem uma natureza de assassino, você tem uma natureza de ladrão, você tem uma natureza de infiel. A sua natureza está corrompida, está morta. Você precisa morrer na cruz para receber a vida do último Adão. A natureza humana do último Adão que nasce da ressurreição. Isso é a mensagem cristocêntrica. Não é uma mensagem moralista. Quem tem mensagem moralista é o budismo. Nós temos uma mensagem radical. Agora, isso não quer dizer que nós temos moral. Não, isso leva a nossa moral lá em cima. Lá em cima. Porque agora nós queremos manifestar a natureza do último Adão que agora está em nós, e não mais a natureza do primeiro Adão. A nossa vida é outra agora. E essa é a nossa batalha. Qual é a batalha dos membros da igreja? Fazer morrer a natureza terrena para que se manifeste somente a natureza que recebeu de Jesus. Foi o que Paulo disse. Estou só repetindo o apóstolo: fazei morrer a vossa natureza terrena. Todo fazendo morrer a natureza terrena para que só apareça a natureza do último Adão, que é celestial. Então, essa mensagem desapareceu. Essa mensagem desapareceu. A nossa mensagem não é mais cristocêntrica.
A nossa mensagem não está mais baseada, centralizada na cruz e na ressurreição. Por isso que hoje tem crentes que acreditam que se eles fizerem alguma coisa, eles vão ganhar uma bênção de Deus. Não, porque se eu fizer um grande sacrifício, eu vou entregar isso para o Senhor e tal, e aí o Senhor eu vou conquistar. Para meu filho, para. Você bebeu? Você está com um problema? Para. Você vai chegar para Deus e dizer: Deus, vamos negociar? E Deus vai dizer para você: tudo certo, tudo bem. Mostra aí alguma coisa que você tem que não fui eu que deu, deixa que não fui eu que dei, que eu quero ver se me interessa. Do que nós estamos falando? É igual o irmão que falou para mim assim: você jejua? Eu falei: jejuo. Você jejua para ser abençoado por Deus? Não, jejuo porque sou abençoado por Deus. Então você jejua por quê? Não, jejuo porque é minha disciplina espiritual para eu não ser governado pelo meu ventre. É minha disciplina espiritual. Um dia por semana eu jejuo. Isso é disciplina espiritual, para eu não ficar o tempo todo em torno da mesa, porque eu sou um cara que gosta de comer. Entendeu? Então eu sei que eu preciso esmurrar o meu corpo. Como diz o apóstolo Paulo, eu preciso esmurrar o meu corpo. Então eu tenho uma disciplina espiritual, de oração, de jejum, como todo crente. Não é nada diferente do que qualquer crente é. Mas não é para receber nada de Deus. Eu recebi tudo de Deus. Eu recebi Jesus. Tudo que Deus tinha de mais precioso já me deu. Não tem mais nada para Deus me dar. Aliás, eu não consigo ainda viver nem milésimo do que eu recebi. Eu vou pedir mais do quê? Eu não consigo viver um milésimo, cara, do que eu recebi. Eu vou pedir mais do que eu não aguento. Não, é outra. Não, mas assim, a gente não tem de jejuar para alcançar coisa de Deus. Para alcançar coisa de Deus, não, só por meio do sangue de Cristo. Você jejua porque você entende que precisa parar de ouvir essa barulhada para recalibrar os seus ouvidos espirituais. E tá tudo certo. Mas para alcançar coisa de Deus, só Jesus, meu amigo. A gente só entra na presença de Deus pelo vivo e novo caminho, que é o sangue de Cristo. Não tem outra coisa. Quando eu oro para o Pai, eu entro na presença do Pai e digo: Pai, eu queria colocar diante do Senhor essa situação, e tudo que eu posso apresentar para o Senhor é o que o Senhor apresentou para nós, Jesus Cristo, teu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então é em nome de Jesus que eu oro. Quando eu oro em nome de Jesus, não é uma palavra mágica, abracadabra, não. Eu oro em nome de Jesus porque eu estou dizendo: Senhor, não tem nada para apresentar para o Senhor, não. Não tem mérito nenhum meu, não tem nenhum bom motivo em mim para o Senhor nem me ouvir, quanto mais me atender. Mas eu estou aqui confiado na eficácia do sacrifício de Jesus. E é em nome do teu Cordeiro que tira o pecado do mundo que eu ouso clamar por tua misericórdia nessa situação. Só. Não tem mais nada para fazer aqui, baseado. Não, o senhor está vendo como eu estou me dedicando? Aí o senhor diz: toma vergonha, cara. Você está se dedicando com a força que eu dei para você? Toma vergonha, cara. Você não tem vergonha? Então eu dou a força para você e você diz que está se dedicando quando sou eu que estou sustentando você? Acorda, Zé. O que é que você tem que não fui eu que te dei? Que você está respirando? Quem você acha que está mantendo você respirando? Para com isso. Você está se esforçando com a minha força para eu, em nome do seu esforço, com a minha força, te abençoar, porque você usou a minha força. Você toca. É melhor você confiar no sangue de Jesus, senão vai ficar feia a sua situação. Então, isso desapareceu no nosso meio.
Precisamos recuperar urgentemente a fé cristocêntrica. A outra coisa é nós precisamos melhorar a nossa oração. Hoje em dia a nossa oração parece visita ao serviço de atendimento ao cliente, setor reclamação. Então você vai em algumas reuniões de oração, você tem a impressão de que está no saque. Serviço de atendimento ao cliente, setor reclamação. Porque o cara diz: Jesus, o Senhor é maravilhoso, extraordinário, fantástico, etc, 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 mas o Senhor não fez seu serviço. Para com isso. Para com isso. Não. O Senhor está fazendo o que tem de fazer. O que Ele disse que ia fazer vai ser feito, está sendo feito. E o que Ele disse que vai acontecer mesmo. Então eu vou lá para adorá-lo e para me refugiar nele. Enquanto, mais uma vez, dedico a minha vida à honra e à glória dele e me refugio nele. Eu chego lá e digo: Senhor, está muito barulho aqui fora, eu vim me refugiar no Senhor. Um montão de gente dizendo um montão de coisa, barulho para cá, barulho para lá. Eu vim aqui para me esconder no Senhor. Descansar na tua graça, descansar no teu poder, na tua misericórdia, na tua verdade. É para isso que eu oro, que todos nós oramos. Para buscar orientação e para agradecer pela certeza de que o que o Senhor disse que ia fazer, vai fazer. Que não importa o que aconteça, minha vida, a vida dos meus irmãos não é pautada pelas notícias que nós ouvimos. É pautada pelo Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós temos um Salvador. E aí então, interceder pelos que não podem interceder, pelos que estão desesperados, angustiados, pelos miseráveis, pelos que estão sob opressão e que não tem como gritar. A gente grita em nome deles. Tem piedade, Senhor, dos que ainda estão na escravidão. Tem piedade dos que estão na escuridão. Tem piedade dos que estão ainda mortos. Tem piedade dos que não estão conseguindo ver. E então acho que nós precisamos melhorar a nossa oração. Nossa oração deixou de ser intercessória. Ela passou a ser petitória, mas não intercessória. Então, a gente está sempre... Porque nós não acreditamos mais que não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Porque quando você está diante de um pessoal que só pede, você se dá conta de que está diante de gente muito ansiosa. Mas as Escrituras, o Senhor Jesus disse que a gente não precisa ficar ansioso em relação a coisa alguma. Que a gente só tem de ficar no caminho do Senhor, buscando o seu reino em primeiro lugar, a sua vontade, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Que a gente só tem de ficar na estrada onde foi posto. Então, estamos precisando melhorar a nossa intercessão também. E as nossas boas obras estão deixando muito a desejar, porque nós ainda não aprendemos que as boas obras não são técnicas de evangelização e também não são coisas que a gente tem de fazer para receber bênção de Deus. Boas obras é o nosso jeito de viver. Nós não sabemos viver de outro jeito, porque Deus preparou-as de antemão para que andássemos nelas. Então nós não sabemos viver de outro jeito senão fazendo boas obras. Então onde a gente chega, a luz chega. Onde a gente chega, o serviço chega. Onde a gente chega, a situação muda. Simples assim. A gente se mete em tudo porque tudo é de Deus. E aí a gente não aceita que as coisas que são de Deus não sejam feitas. Me lembro de um irmão que falou para mim assim: Você está transformando a igreja em um ONG. Eu falei: eu? Não.
Porque você se importa com programas de alfabetização, isso não é problema meu, nosso. Eu falei, pode não ser seu, mas é meu. Aí ele disse, por que é seu? Porque eu não sei quanto a você. Mas todas as vezes que eu termino de falar com um cara, eu dou um livro para ele. Na verdade, eu dou uma coleção de 66 livros para ele. Eu quero que ele saiba ler. Eu quero que ele saiba entender o que lê. Se você não quer, isso é um problema seu. Mas eu quero, porque eu tenho um livro que eu quero que ele leia. Eu tenho um livro para doar para ele. Você está entendendo? Eu não posso doar esse livro para um analfabeto pura e simplesmente. Eu tenho de tirá-lo do analfabetismo, porque eu quero que ele leia esse livro aqui. Esse livro é o livro da libertação da humanidade. Eu quero que ele leia esse livro aqui. Então, se eu tiver de fazer qualquer coisa para que ele possa ler e entender esse livro, eu vou fazer. Outra coisa, eu quero que ele saiba que é amado por Deus. Então, o que eu puder fazer para que ele se sinta, perceba-se amado por Deus, eu vou fazer. Se eu encontrar ele com o filho morando, brincando no esgoto aberto, eu vou tirar o filho dele do esgoto. E enquanto eu estiver tirando o filho dele do esgoto, eu vou dizer para ele, está vendo como Deus ama você? Ele me mandou aqui tirar o seu filho do esgoto, entrega a vida para Jesus. Eu não quero ser mais um discurso no mundo. Eu não quero. E eu não vou ser. Se você vai, isso é um problema seu. Eu não vou. Eu vou demonstrar pela graça e pelo poder do Espírito Santo o máximo que eu puder que as pessoas são amadas por Deus. E eu só posso fazer isso prestando serviço para elas. Porque de discurso, meu amigo, o mundo está até as tampas. Eu não vou ser mais um discurso. Eu quero que ele olhe para mim e diga, puxa, o Deus desse cara deve me amar mesmo. Mas não é possível, olha como esse camarada se importa. O Deus dele deve me amar mesmo, porque olha como ele se importa. Eu termino aqui com um testemunho que eu ouvi de um cara na Romênia. Eu estava na Romênia, a Visão Mundial a cada 3 anos faz o que a gente chama de Concílio Internacional da Visão Mundial. E aí, naquele ano, 2005, era na Romênia, eu era o presidente da Visão Mundial naquela época, então eu fui. Esse ano eu sou de novo. Agora a gente vai para a Tanzânia. E esse cara era um alto comissário da ONU, responsável pela questão de saúde na África. Ele foi lá para falar com a gente. E ele disse coisas terríveis, que é um negócio complicado, porque se você ouve um sujeito dizer, as coisas estão mal, não sei o que lá, não sei o que lá, você fala, isso é um panfletário. Mas se você ouve um alto comissário da ONU dizer que a coisa está ruim, aí você fala, isso está ruim mesmo. Esse negócio está feio mesmo. Mas aí ele falou o seguinte, começou a contar, e aí ele, no meio da história dele, ele disse assim, eu sou ateu, mas eu estou revendo o meu ateísmo. Não, isso é bom, né? Aí ele disse, eu estou revendo o meu ateísmo por causa de vocês. Porque eu vou para os piores lugares da África. E nos piores lugares da África que eu chego, eu pergunto quem pode me traduzir. E invariavelmente alguém diz, chama o pessoal da Visão Mundial. Aí vem um de vocês e me traduz. Aí eu vou ver o que vocês estão fazendo e fico impressionado com o que vocês estão fazendo. Aí quando o seu presidente veio me convidar, eu disse, escuta, por que o seu pessoal faz o que faz com a qualidade que faz?
Aí o seu presidente disse assim, é porque o nosso pessoal tem um ótimo currículo. Aí eu disse para o seu presidente, ótimo currículo meu pessoal também tem. E o meu pessoal não faz o que o seu pessoal faz. O que é que vocês têm que nós não temos? Aí o seu presidente disse, nós somos seguidores de Jesus Cristo. O nosso lema é, como servos de Jesus Cristo e súditos do seu reino, lutamos por um mundo que não tolere a pobreza. Aí ele disse, só isso explica o que eu via vocês fazendo lá. E aí eu comecei a rever o meu ateísmo. Eu comecei a pensar, realmente deve ter alguém no universo que ama os seres humanos. Porque não tem explicação essa gente sair da onde sai para viver do jeito que está vivendo por causa de gente que eles nem sabem pronunciar o nome direito. Tem alguma coisa no universo. Tem alguém no universo. Então isso que eu disse para o irmão, foi, ó, você me desculpa, isso pode não ser problema seu, mas é problema meu, porque eu só estou aqui para deixar claro para os seres humanos que há um Deus que ama, e que ama a ponto de sacrificar o seu filho, e de convocar homens e mulheres para servirem uns aos outros. Obrigado.